abrir a palavra de Deus ao livro de Lucas, capítulo 19. Hoje eu quero falar de um tema que diz encontro com a salvação. Amém? Amém. Encontro com a salvação. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1, vamos estar lendo, vamos estar falando sobre esse grande encontro que Zaqueu teve com Jesus, e que muitas lições nós podemos assim tirar para as nossas vidas, podemos tirar nessa nossa caminhada com Cristo Jesus, porque há muito a aprender. Todos os textos da Bíblia, quando nós abrimos, quando nós folheamos, estudamos, meditamos, tem muitas lições. Há muitas coisas para que nós possamos reter no nosso coração, e para que a gente possa ter uma caminhada melhor, para que a gente possa ter vidas melhores, porque Deus, na sua infinita graça, no seu infinito amor, Ele quer o melhor para o seu povo. Amém? Então vamos ler. Zaqueu teve um encontro maravilhoso com Jesus. Então Lucas capítulo 19, a partir do verso 1, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Muitos de nós, algumas vezes, já vimos o relato do encontro de Jesus com Zaqueu. Muitos de nós conhecemos a história desse encontro maravilhoso entre Zaqueu e Jesus. Zaqueu, um homem riquíssimo. Zaqueu, um homem que era coletor de impostos para o governo de Roma em Jericó. Zaqueu, ele era alguém odiado pelos judeus, porque Zaqueu era aquele camarada que coletava os impostos da nação e muito pelo contrário, ele não só fazia isso, mas ele roubava a nação. É interessante que Roma, eles especificavam um determinado local e colocavam um coletor de impostos para que anualmente prestassem conta com todo aquele dinheiro arrecadado. Mas os coletores de impostos, chamados de publicano, o que eles faziam? Eles aumentavam as somas dos impostos para que chegasse o dia, deu o dinheiro para dar para Roma e sobrar algum para eles. E em outras ocasiões, eles também faziam algo. Eles chamavam os ricos, aqueles que tinham grandes somas de dinheiro, e faziam negociatas com eles, faziam acordos, diminuíam impostos deles e acrescentavam aos pobres. Então a nação não estava mais aguentando. O povo não estava aguentando tanta pressão de impostos. Era muito difícil, aquela carga de impostos era algo muito complicado, muito sofrido para aqueles homens. Era dispendioso alimentar a ambição de Roma. Era muito complicado, porque Roma queria encher os seus cofres. Os romanos queriam a todo custo ter muito dinheiro. E os coletores de impostos, os publicanos, chamaram esses coletores. E Zaqueu era uma dessas pessoas. Era alguém odiado por ambos os lados. Zaqueu, ele era odiado pelos romanos porque ele era judeu. E ele era odiado pelos judeus porque ele era coletor de impostos. E subjugava o povo. E oprimia o povo. E Zaqueu convivia com o ódio dos judeus. Convivia num momento muito difícil para ele. Era algo complicado.
Zaqueu, ele tentou ser aceito, ganhando muito dinheiro, ganhando grande posição social. Ele tentou ser aceito. Mas, ao longo, ele descobriu que continuava sendo rejeitado. Ele continuava sendo rejeitado por tudo e por todos. Essa era a história de Zaqueu. E na ânsia, na expectativa de buscar aceitação de ambos os lados, o que aconteceu com Zaqueu? Ele se encontrou desesperadamente, totalmente só. Ninguém queria estar com Zaqueu. Ninguém queria. Todos queriam estar bem distante dele. E essa rejeição, com certeza, deve ter provocado feridas profundas nele e na sua família. Porque a rejeição não é boa. A rejeição é algo ruim. Ninguém quer ser rejeitado. Observe que Jesus, até o próprio Jesus, quando ele foi rejeitado, ele sentiu no seu íntimo. Quando ele foi rejeitado pelo seu povo, ele sentiu. João declara bem isso. Ele veio para os que eram seus, os seus não receberam. Houve rejeição. E foi nesse contexto que Zaqueu começou a ouvir falar sobre Jesus. Foi nesse momento que Zaqueu ouviu falar sobre Jesus. E aqui nós podemos perceber alguns valores de Zaqueu. Nós podemos, estudando esse texto, ver alguns valores que podem nos orientar, que podem nos abrir a visão, que podem nos melhorar a nossa caminhada com Jesus. Zaqueu, em primeiro lugar, ele recobrou a visão da importância de Deus e de sua família. Observe aí, no versículo 3, que ele começa dizendo que ele procurava ver quem era Jesus. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. A nossa vida é um resultado da maneira como nós vemos a Deus. A minha caminhada, a tua caminhada, é um resultado de como eu olho para Deus, de como você olha para Deus, de como você tem observado quem é esse Deus. A maneira como nós pensamos. O que nós pensamos sobre Deus? O que nós pensamos sobre a vida? O que nós pensamos sobre a nossa trajetória? A maneira como nós vemos a Deus é algo que pode mudar o contexto da nossa caminhada. Pode fazer toda uma diferença. A maneira como nós decidimos. Será que nós estamos decidindo certo? Será que nós estamos decidindo a pegar a nossa família e levar para a presença de Deus? Levar a nossa família à salvação? Será que nós estamos optando pelo certo? Ou será que nós estamos optando pelo errado? É algo que nós precisamos olhar para nós e fazermos essa pergunta. Olhar para nós e pensarmos sobre isso. Porque a nossa vida é o resultado da maneira como nós vemos a Deus. Qual é as nossas escolhas? Quais são as nossas prioridades? Tudo isso nós precisamos pensar. Tudo isso precisa estar vivo no nosso coração. O que nós priorizamos todos os dias? Nossos valores, a nossa conduta, depende da maneira como nós vemos a Deus. Como nós olhamos para Deus. Como nós nos portamos diante dele. E isso é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos olhar para Deus. Observe que Zaqueu, ele procurou ver quem era Jesus. Será que na nossa caminhada nós temos tentado ver quem é Jesus de fato e de verdade? Será que nós temos compreendido quem é esse Jesus? Porque esse Jesus aqui é aquele que todas as coisas pode. Esse Jesus aqui é aquele que pode mudar todo o contexto de nossas vidas. Esse Jesus aqui é aquele que pode mudar a minha família, a tua família, a nossa causa. Esse Jesus é o Jesus que Zaqueu olhou e disse: eu quero ter um encontro com esse homem. Eu quero conhecê-lo. E essa ânsia de conhecer a Jesus precisa estar intrínseco em nossos corações. Porque conhecer a Jesus não é simplesmente nós estarmos aqui nos domingos, nós estamos aqui nas quartas-feiras, nós estamos em momentos de oração e tudo, mas não é só isso. Conhecer a Jesus é algo mais profundo. Conhecer a Jesus mexe com o coração, mexe com a mente, mexe com o intelecto, mexe com todas as coisas. Precisamos conhecer a Jesus.
Zaqueu, ele recobrou a sua visão com relação a isso. Uma das coisas maravilhosas é que Zaqueu recobrou a visão da importância de Deus e de sua família. Porque quando ele ouviu falar de Jesus, quando ele busca a presença de Jesus, ele não estava pensando só nele, não. Com certeza, Zaqueu pensava na sua família. O que você faria com sua família? Você faria por um filho? O que você faria pela sua esposa? Ou pelo seu marido? O que você faria pelo seu neto? Zaqueu, ele disse que queria ver Jesus. E nós precisamos ter isso. Ele procurava ver quem era Jesus. É algo muito interessante. Mas uma coisa também que eu aprendo com Zaqueu aqui, é muito importante, é que Zaqueu, ele não se inibiu com as suas limitações. Observe o texto. Vai dizer, mas não podia ver por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Eu fico imaginando que Zaqueu era um tamboretezinho de forró, só me falar sobre isso. Tamborete de forró é bem interessante. Acho que os mais novos aí não sabem o que é isso não. Mas depois eu falo para vocês. Mas é interessante, ele era alguém de pequena estatura, ele era alguém baixinho, ele era alguém que, no contexto de toda a multidão, ele não tinha condição de ver que Jesus estava passando ali. Porque ele era muito pequeno, ele era pequeníssimo, e a multidão era enorme. Israelitas eram homens altos, não eram homens pequenos, não, estatura mediana, estatura boa, mas ele era pequenininho. Mas ele não desistiu do seu alvo, porque Zaqueu queria ver quem era Jesus. Ele não desistiu disso. Ele, em momento algum, abriu mão. Ele procurou os meios pelos quais ele poderia alcançar o seu objetivo. Amados, quantos meios eu e você temos para ver Jesus? Quantos meios eu e você temos para nos aproximar de Jesus? Nós temos inúmeros. Principalmente hoje, com toda essa tecnologia, nós podemos conhecer muito sobre Jesus. Mas muitos desistem. Há muitos aí desistindo facilmente com qualquer obstáculo que vem pela frente. O obstáculo de Zaqueu era enorme. O obstáculo de Zaqueu não era brincadeira. Às vezes nós queremos a bênção de Deus, nós queremos algo que aconteça em nossas vidas, mas um pequeno obstáculo a gente já está desistindo de buscar a Jesus, de se aproximar de Jesus. Porque hoje há muitos obstáculos. Se nós levarmos em consideração as nossas vidas, há muitos obstáculos. Há os obstáculos dos objetos. Tem pessoas que não vão à presença de Jesus porque são pessoas abastadas. Não, eu vou perder isso, eu vou ter que desistir disso. Não desiste de Jesus, é um obstáculo. Tem pessoas que desistem de conhecer a Jesus e entregar a sua vida para Jesus por causa de sentimentos. Namora com fulano ou com Beltrano, e a pessoa diz, não, eu não vou para a igreja não vou ser igreja. Então desiste de Jesus e vou casar com fulano, vou namorar com Beltrano. Por causa de sentimentos. Há pessoas que chegam a obstáculos na vida e não se aproximam de Jesus por causa da vergonha, por causa de opiniões de terceiros. O que vão dizer porque eu vou ser crente? O que vão falar porque agora eu entreguei minha vida para Jesus? Tem pessoas que desistem por causa disso. Tem pessoas que têm como obstáculo a religião. Não, porque eu nasci ali e vou morrer ali. E vai morrer mesmo. Se não entregar sua vida para Jesus, vai morrer. Vai. Nós precisamos olhar e não nos inibirmos com as nossas limitações. Mas nós somos limitados em muitas coisas. Mas o meu limite, o teu limite não pode impedir de nós nos aproximarmos de Jesus. De nós conhecermos a fundo sobre esse Jesus. De nós querermos ver esse Jesus, aprender desse Jesus. As nossas limitações não podem fazer isso. E não devem. A caminhada é dura. Não estou dizendo que é fácil, mas é possível. Tudo é possível ao que crê. Se eu creio, eu posso. Se eu creio, eu vou conseguir. Se você crer, você vai chegar lá. É isso que nós precisamos acreditar. E o maior obstáculo que nós enfrentamos, muitas vezes,
é o amor que nós não temos por Jesus. Oh, amado, como nós amamos pouco o Filho de Deus. Porque às vezes nós não temos o pleno conhecimento do que Jesus fez na cruz do Calvário. Às vezes a gente só ouve, só medita alguma coisa, mas não vai profundamente a questão. O que Jesus fez na cruz do Calvário, ninguém poderia fazer por mim, ninguém poderia fazer por você. E isso é mais que suficiente para nós o amarmos com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, com todo o nosso esforço. É uma das limitações que nós temos. Uma outra limitação que nós temos é a falta de fé. Nós temos tão pouquíssima fé. Parece que o que Jesus fez foi coisa há 2000 anos atrás e não tem mais muita importância, já passou. Não, queridos. Eu e você vivemos por fé. É como se Jesus tivesse morrido agora. É como se Jesus tivesse morrido agora, nesse instante, por mim e por você. Nós precisamos ter isso em nós. A nossa fé não pode ser oscilante, apesar de ser. Nós não devemos lutar para que ela não seja oscilante, para que ela esteja sempre em alta, em busca do reino de Deus. Amém? Um obstáculo, muitas vezes, é a nossa falta de esperança. Às vezes nós não temos esperança. Puxa, a vida acabou tudo, não morreu nada não. Porque enquanto nós temos vida, nós temos esperança. Enquanto a vida, enquanto a fôlego de vida em nós, há um momento de nós olharmos, erguermos os olhos para o céu e dizemos assim: eu tenho um Deus que é vivo, eu tenho um Deus que é poderoso, eu tenho um Deus que tudo pode. A minha vida, as nossas vidas precisam ser vida de oração, e nós oramos pouco, nós intercedemos pouco, nós clamamos pouco. Nós somos filhos de Deus, mas nós precisamos orar e orar e orar e orar mais. É um dos obstáculos que inibe, muitas vezes, a nossa caminhada para perto do Senhor. Amém? Olha, amado, nós precisamos mudar todo o contexto de nossas vidas. Uma outra coisa que eu aprendo aqui com Zaqueu está na segunda parte do versículo 4, quando ele diz assim: porque por ali havia de passar. Estava falando de Jesus havia de passar por aquele lugar. Zaqueu olhou na direção certa. Imagine você se Zaqueu tivesse subido na árvore errada. Jesus vai passar por aqui, mas ele subiu numa árvore 2, 3, 4 metros para lá. Jesus não estava de baixo para falar com ele. Imagine se ele tivesse subido na árvore errada. Muitos de nós estamos querendo ver Jesus. Estamos querendo nos aproximar de Jesus. Mas nós estamos olhando para a direção errada. Há muitas pessoas que querem essa aproximação perfeita, essa aproximação certa para com Jesus, mas estão olhando outras coisas. Estão olhando curas, estão olhando prosperidades, estão olhando muitas outras coisas, menos olhar para Jesus, menos olhar onde ele vai passar. E olha, amado, Jesus está presente todos os dias em nossas vidas. Nós só precisamos ter atenção, nós só precisamos estar convictos de que Ele é presente, de que Ele está aqui, de que Ele vive comigo todos os dias. É isso que nós precisamos ver. É o que é necessário para nós. E uma coisa eu digo: não é necessário ser grande, não é necessário ser importante, não é necessário ser inteligente, é necessário ter coragem para reconhecer que nós precisamos de Jesus. Porque olha, eu preciso de Jesus todos os dias. Sem Jesus eu não serei salvo. Sem Jesus não há vida eterna. Sem Jesus não há nada, absolutamente nada. Porque muitas vezes se olha para o local errado e não alcançamos o necessário para as nossas vidas. Às vezes é assim. A nossa visão precisa ser focada em Deus, precisa ser direcionada em Deus, precisa ser direcionada para as coisas do alto. É isso que nós precisamos fazer. Quarta-feira, nos cultos de doutrina, nós temos aprendido sobre as coisas do alto. Muitos de vocês que trabalham, amém?
não pode estar aqui na quarta-feira, realmente é admissível, é compreensível. Mas aqueles que ficam em casa, aqueles que não querem vir porque não querem vir, aqueles que simplesmente, já não vou, estou cansado e tal, está perdendo as coisas do alto, está perdendo, está olhando para a direção errada, está querendo buscar Deus da sua forma. Não! Nós precisamos buscar Deus de acordo com aquilo que Ele tem nos ensinado. Deus tem nos ensinado a nos aproximarmos dEle através da sua palavra, através dos seus ensinos, através de tudo aquilo que Ele tem nos dado. Foi isso que Zaqueu compreendeu. Ele disse: ele vai passar por aqui, eu não vou perder essa oportunidade, não vou nunca. E uma outra coisa no contexto desse texto que eu aprendo aqui com Zaqueu, é que Zaqueu enxergou além do que ele viu. Ele foi além, a sua visão foi muito mais longe. Olha versículo 8 e versículo 9. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres até a metade dos meus bens. E se em alguma coisa ter defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Versículo 8, versículo 9. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também esse era filho de Abraão. Zaqueu viu que ele estava ali, não era simplesmente o profeta ou o mestre, mas era o Messias, o Salvador do mundo, era o Messias, o prometido. Zaqueu viu além das possibilidades, ele viu além de todas as coisas. Zaqueu poderia ter simplesmente hospedado Jesus na sua casa. Zaqueu poderia simplesmente ter conversado com Jesus no seu lar. Ele poderia simplesmente ter estudado os ensinamentos de Jesus. Só isso. E depois Jesus simplesmente poderia ter ido embora e tudo continuaria como antes. Mas Zaqueu, ele viu algo para além da presença de Jesus. Zaqueu viu a possibilidade de salvação. Você já imaginou isso? Ele não viu simplesmente Jesus passando. Ele viu a possibilidade dele ser